Começa aqui o Pode Mais Empresas, um podcast corporativo que tem o apoio dos estúdios Turnit Brasil e apoio comercial do jornal Empresas e Negócios. No dia de hoje, nós vamos trazer um assunto extremamente interessante, que é preocupação, de certa forma, em algumas corporações e vai muito além do mundo corporativo, permeando toda a cidade. O tema é cannabis medicinal. Para falar sobre ele, nós trouxemos aqui Amanda Sá. Muito obrigado pela sua presença, Amanda. Eu que agradeço, um prazer estar aqui no Pode Mais e abordar um assunto tão importante, tão relevante para a saúde no Brasil. Amanda é cofundadora e CEO da Medra Brasil, uma farmacêutica que trabalha justamente com a cannabis medicinal. Ela tem formação em tecnologia e gestão financeira, tem MBA em gestão de vendas e é especializada no assunto. Será que é mesmo? Vamos tentar extrair o que ela puder nos dar. Afinal de contas, qual é o foco seu em termos de business? Por que você escolheu o caminho da Medra, ajudou a criar a empresa? Por que vocês trabalham com a cannabis? Voltarei um pouco na sua pergunta. É importante destacar como eu caí de paraquedas na cannabis. Eu sou especialista de novos negócios, então a minha atuação era, além da parte comercial, eu gerava e criava outros negócios. Então, criei cerca de 11 negócios em toda a minha vida, desenvolvimento. E, ao longo dos anos, eu adquiri um problema de saúde que quase não ataca ninguém, que é a tal da ansiedade, a síndrome do pânico, quase ninguém. E atuei mais de 15 anos na área de engenharia. Ao longo desse tempo, realmente fiquei muito doente no final já desse ciclo e resolvi mudar de área. Abri um novo negócio e nesse novo negócio conheci o meu atual sócio, Edgar Epaminondas. E foi ele o precursor de tudo isso, de toda essa jornada. Ele que me apresentou a cannabis medicinal. Até então você não tinha contato nenhum? Imagina, não conhecia. A gente está falando de... É um negócio novo, recente, início de 2020. E ali foi que, de fato, tudo mudou para mim. Ele me apresentou a cannabis e... Ele é totalmente a favor da fitoterapia. Hoje eu também sou adepta à fitoterapia. E por conta do que ele trouxe para mim da cannabis, que inclusive foi o momento que eu estava em crise, ali o medicamento tirou a minha ansiedade com a mão. Falei, opa, peraí. Opa, foi assim, Foi assim. Assim, a gente Mas você fez esse tratamento com algum médico especializado? Não, assim, depois sim, mas onde o despertar da mudança toda foi ali. Mergulhei no assunto, mergulhei no projeto e foi quando eu sentei com ele e falei, olha, eu acho que aqui a gente tem um business. Bom, e há quanto tempo você está sem crise, sem algum transtorno? Hoje eu estou há mais de 3 anos sem crise de pânico, sem ansiedade. E contextualizando, foi nesse momento onde ele me apresentou o medicamento que realmente tudo mudou. Ali, conforme eu fui mergulhando na cannabis medicinal, eu entendi que ali eu encontrei um propósito, que tudo que eu vivi profissionalmente, isso eu estou falando, né, de mais de 20 anos de carreira, e tudo que eu vivi, ela compilou para hoje a Medra ser o que ela é. Então, a gente não está falando apenas de desenvolvimento de um novo negócio. Nós estamos falando de um negócio onde estamos em um mercado semi-regulado,
onde temos um problema estrutural, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, um problema de legislação e por como que ele é fazer funcionar. semi-regulado ainda? Não existe um lobby, não existe um esforço no sentido de esclarecer mais essa questão? Porque eu vejo que esse assunto ele é pouco comentado, assim, de uma maneira geral, né? Olha, hoje, muito mais do que há 5 anos atrás. Só para contextualizar, e um dado muito importante, muito relevante, em 2015, pegando o mercado de importador, que é o mercado onde nós atuamos hoje, em 2015 a gente tinha cerca de 700 pacientes importadores. Hoje, em 2023, são mais de 400 mil. Então, significa que a informação ela está sendo levada. Ainda estamos muito aquém? Sim, em torno de 20 anos de atraso, de países como Canadá, Estados Unidos. 20 anos de atraso? Você 20 anos de atraso. E você isso. falou sobre o lobby, existe sim o lobby, mas o lobby reverso, para realmente bloquear. Você imagina, vamos pegar a patologia epilepsia, onde uma criança pode utilizar cerca de 10, 12 medicamentos alopáticos. E após o uso da cannabis, reduz para 3, reduz para 4. Isso são diversos casos que eu vivencio diariamente lá na Medra. Então, você imagina a briga. É uma briga extraordinária com os grandes laboratórios. É uma briga extraordinária, né? Com os grandes laboratórios. Porém, os grandes laboratórios entenderam que é um mercado sem volta. Então, agora, alguns grandes players entenderam realmente isso, estão desenvolvendo produtos. É um mercado que não tem volta. Nós nem iniciamos a ascensão dessa área no Brasil. A curva de crescimento nem começou ainda, mas a projeção ela é violenta. A projeção para os próximos 5 anos é cerca de 2% da população utilizar a cannabis como uma terapia. Então, considerando aí, a gente está com 430 mil importadores e a projeção é no mínimo 4 milhões de usuários recorrentes, então ainda tem um bom caminho. Quer dizer, como business é um negócio maravilhoso. Eu realmente estou vendo aqui bastante promissor, né? Maravilhoso. E essa questão do preconceito, como é que você vê? Você acha que hoje em dia se tem menos preconceito que antes? O nível de preconceito continua igual? Diminuiu? Gente, preconceito. A gente até respira fundo para falar sobre o assunto. É uma judiação, essa que é a palavra certa, porque por falta de conhecimento, realmente o povo perece. Então, a gente está falando que a cannabis medicinal, uma planta com mais de 500 componentes, com mais de 140 compostos medicinais em uma única planta, uma planta riquíssima medicinalmente falando, onde pode ajudar em mais de 180 patologias, eu estou falando de... Vamos pegar as principais. As principais, Autismo, além da epilepsia, autismo, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, e por aí vai. Fibromialgia, endometriose, e tantas e tantas e tantas outras patologias. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a cannabis medicinal é um suplemento alimentar. Então, quer dizer, é uma outra categoria, é uma outra categoria de produto e deve ter, por isso mesmo, isenção de impostos, sim, coisas do tipo. Sim, é uma outra categoria. E respondendo a sua pergunta relacionada ao preconceito, infelizmente a gente diariamente, nós abordamos esse assunto. O preconceito é algo que vem diminuindo, justamente porque a grande mídia vem falando muito sobre o assunto, abordando a cannabis medicinal como um medicamento, como um fitoterápico, como uma opção terapêutica eficaz para diversas patologias. Então, a informação está sendo levada, mas é uma briga de foice, né? Aqueles que realmente olham a cannabis medicinal como algo recreativo e só isso. Não é só isso. E não é isso, né? A planta, ela é uma planta medicinal. Quer dizer, ela tem ainda estudos, ela tem desenvolvimento lá nos Estados Unidos, Canadá.
para novas aplicações? Sim, falando de evidências científicas no Sim. mundo, são mais de 10 mil artigos científicos. Quais são os países que mais consomem a cannabis medicinal? Canadá, sem dúvida. Hoje, outros países também, como a Argentina, Uruguai, pegando aqui a América do Sul também, vem crescendo, mas, embora 20 anos atrás, o Brasil, na América do Sul, vem liderando esse mercado, até porque o Brasil, ele é um país com um mercado muito grande. Né? Então, o Brasil, ele vem se destacando, embora muito atrás, vem se destacando, mas, sem dúvida, Europa, diversos países da Europa, Estados Unidos também. Holanda. Holanda. A boa e velha a Holanda. boa e velha Holanda. No Brasil, existem pesquisas e desenvolvimento num nível de laboratório ainda, sem a devida comercialização? Ou essas pesquisas são feitas somente lá fora e você importa e está tudo certo? Não, o Brasil, ele vem se destacando pelo número de estudos. Então, você pegar a USP, é uma grande referência aí na parte de estudo e pesquisa clínica da planta. E eu vou puxar também aqui para a Medra, que é uma empresa que também focou nesse assunto. E hoje nós temos grandes parcerias. Eu digo que quando você desenvolve um negócio, principalmente um negócio em uma área que está começando e você não olha a longo prazo, o nosso projeto foi desenhado para 20 anos. E entendendo isso, obviamente, nós entramos muito forte com pesquisa, fechando parcerias com as principais universidades, principalmente aqui em São Paulo. Vocês já têm? Já estamos iniciando 5 novos projetos de pesquisa e tanto a Medra quanto as universidades no Brasil realmente está crescendo demais o número de pesquisa clínica. Até porque é uma consequência também, justamente porque os laboratórios estão entrando com o registro do medicamento no Brasil. E por uma questão regulatória, para você entrar aí com o seu registro de medicamento, você precisa aplicar as pesquisas clínicas. Para a gente tentar clarear, deixar bem fácil a coisa. A Medra é uma farmacêutica que importa dos Estados Unidos a cannabis medicinal, não é isso? Sim. E quem é o fornecedor nos Estados Unidos? Sim, nós temos a nossa fábrica localizada em Michigan. Da própria Medra. Da própria Medra. A Medra é um grupo, tá? Hoje nós temos 3 grandes pilares dentro da Medra. Eu atuo na área do executivo aqui no Brasil. O Edgar Epaminondas atua na operação internacional, logística. E a Lori, que também é a nossa sócia e também diretora e dona da produtora, onde nós nos unimos em prol desse projeto e desse propósito. Vocês produzem nos Estados Unidos, mandam para o Brasil. Sim. Tem venda direta lá também? Tem. Fora Estados Unidos para Estados Unidos, sim. Sim. Agora, Brasil passa por todo o processo regulatório, né, e comercial, que também não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? É fácil acesso. Quer dizer, se você importa é porque é legal. Sim, sim. Passa por um processo de importação, nada complicado, mas é importante, quando a gente fala de importação, muitas vezes aquele paciente, vai importar, aí vai demorar. Vai demorar, não, gente, é bem tranquilo. É rápido, é tranquilo. rápido, desde que você tenha a prescrição, a receita médica, a gente consegue fazer esse processo para você tranquilamente. Existem outras empresas no Brasil que fazem isso também, importação da cannabis medicinal? Existe algumas outras empresas. Compra de vocês, da Medra norte-americana ou de outros fornecedores? Não, outros fornecedores. Cada empresa, cada representante ou importador ficou responsável aí pelo seu negócio. Mais um ponto importante para a gente colocar aqui é que o mercado está mudando. Eu digo que a cada 2, 3 meses o mercado de cannabis faz um giro de 180 graus. É um crescimento abrupto, violento, e quem está nesse mercado precisa ter ali um jogo de cintura para lidar com todas as mudanças que o mercado apresenta. Para ver questão de logística, de planejamento,
falar em regiões. Tem alguma região do Brasil que se destaca mais do que outra? Tem, Sudeste. Até porque, pegando É o o grande link, núcleo de consumo do país, é o grande né? núcleo e é onde realmente a informação está centralizada. Automaticamente, isso vai se explodindo, vai se proliferando para os demais estados. Hoje a Medra atua no Brasil inteiro, mas tem uma atuação muito forte em São Paulo, tem Rio de Janeiro e Sul. São as regiões que nós mais atuamos, até, como eu falei, a informação ela vai sendo levada, fazemos um trabalho muito importante, relevante de treinamento médicos, isso também contribui e ajuda para o crescimento da medicina local ali, né, dos prescritores, e aí acaba também, consequentemente, a gente tendo um aumento na questão comercial, também regional. Eu queria abordar com você a questão do número de médicos que estão aptos ou convencidos a receitar a cannabis medicinal. E depois queria falar um pouquinho do mundo corporativo, como é que reage a essa questão da cannabis medicamentosa. Nós vamos rapidamente para o nosso intervalo e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco do podcast de hoje, tratando de um assunto explosivo, cannabis medicinal. Tão explosivo quanto útil, por isso é a nossa pauta de hoje. Amanda, você falava sobre o produto, sobre um pouco de mercado. A questão é, para a cannabis chegar à mão do paciente, ela precisa ser receitada por um médico, não é isso? Precisa ser receitada por um médico, seja via acesso, importação ou via acesso nas farmácias, precisa sim... Tem que ter receita. Tem que ter receita. E os médicos, eles estão aptos a receitar pelo grau de conhecimento que eles têm da cannabis medicinal? Tem médico que resiste ainda ao receituário? Como é que é essa questão do profissional com a indústria e, consequentemente, com o paciente? Eu brinco que para um paciente acessar um médico é como encontrar uma agulha no palheiro, gente. É difícil assim, difícil. Imagina um país com praticamente 500 mil médicos e apenas 10 mil médicos prescrevem. Então... E por que só isso? Falta de interesse, falta de conhecimento, agora que a informação está sendo levada. É um assunto estrutural que não era até então abordado nas faculdades. Então, o médico saía sem entender exatamente como funciona o sistema endocannabinoide. Então, quer dizer, é um problema estrutural. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Agora, como o assunto está realmente sendo muito abordado, que essa história começou até antes de 2015. Mas 2015 que quando a Anvisa ela realmente abordou esse assunto através da resolução da época, que as coisas começaram bem lentamente a serem fomentadas. Mas respondendo a sua pergunta com relação aos médicos, sim, falta informação, sim, nós temos um problema estrutural ainda grave no Brasil. A gente está falando desde a base médica, passando pelo problema estrutural da saúde pública, o problema estrutural na saúde privada. E aí, pegando aqui a questão do corporativo, da empresa como um todo, um dos grandes diferenciais que nós temos é, de fato, olhar o paciente em toda a sua jornada. E aí, como você, como empresa, como a empresa estrutura tudo isso. Você tem diversas deficiências no mercado e você tem o paciente, que por conta da informação que nós vamos Você faz uma espécie de trabalho de evangelização, né? Nossa, é isso. Matou a charada. Realmente nós fazemos um trabalho de evangelização. Tanto na questão do ensino médico, nós educamos, ensinamos,
ensinamos o médico a prescrever a cannabis, olha só. Quer dizer, é um trabalho de fôlego. É um trabalho de fôlego. Além da questão da quebra do preconceito, levando a informação para o paciente. Então, a demanda, ela existe. Deixa eu falar do ponto de vista agora do outro lado da corporação. Você falou da questão estrutural, eu queria te ouvir sobre aquelas empresas que ainda têm um ambulatóriozinho lá. Antigamente era comum as empresas terem um ambulatório médico, hoje talvez nem tanto. As que existem ainda oferecem algum grau de resistência quanto a isso, de rejeitar médicos que trabalhem com a cannabis medicinal? O setor público, é factível eu ter alguma anomalia de saúde, por exemplo, e buscar um médico que vá me receitar uma cannabis? É fácil de achar? É possível? É complicado? Tem um grau de preconceito arraigado ainda? Como é que é essa questão? Tem um grau de preconceito arraigado. Das empresas particulares e do serviço público. Vamos pegar as empresas particulares, tá? Hoje a telemedicina está dominando, pelo menos na parte de medicina integrativa, que é onde a cannabis acabou entrando muito forte. É engraçado falar isso, porque a gente está falando de uma medicina milenar, gente, onde até 1910 a cannabis não era uma alternativa, era a única opção, principalmente falando aí na questão de dor, onde as grávidas utilizavam para ter seus filhos. Mas, voltando aqui, porque senão o assunto vai se estender demais. Voltando aqui, com relação aos ambulatórios, sim, as empresas podem, sim, contratar os especialistas em cannabis medicinal. É preciso fazer, sim, uma especialização para atuar. Hoje, qualquer especialidade pode prescrever cannabis, tá? Ainda é um mercado iniciante. E aí, falando da questão estrutural também, os médicos que entenderam que a cannabis é uma área extremamente promissora e se especializaram, acabaram saindo. Quem atendia SUS ou quem atendia convênio, eu sei porque lá na empresa a gente vive isso diariamente, acabaram abrindo seus próprios consultórios particulares. Mas, sim, os ambulatórios podem... Houve um esvaziamento. Desmembrou. Vale mais a pena atender no particular. E aí quem sofre com tudo isso? O paciente, que de repente não tem aquela condição também de... A população pobre, que mal tem acesso, às vezes, à alimentação, transporte, como é que faz? Fazendo um caminho. Se você quer acessar o medicamento, como você faz? Se você vai para o setor privado, para um convênio, você liga, entra em contato, sabe que a cannabis pode ajudar. Quem vai te atender? Um clínico geral? Um especialista? Chega no especialista, o especialista não prescreve. Então, é uma série de ciclos frustrantes para o paciente. Por isso que muitos deles acabam indo realmente para as associações. Ali eles têm todo o apoio. Hoje, com o crescimento do mercado, muitas empresas estão no mercado, estão crescendo. É uma área, eu digo que o Brasil ele é muito grande, tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas eu acho que para qualquer empresa que esteja iniciando o seu negócio aqui no Brasil, tenha um olhar não só de fornecimento do medicamento, mas tenha um olhar sobre a jornada inteira do paciente. Me diga uma coisa, vocês da Medra têm alguma relação com o Conselho Regional de Medicina a respeito de cursos, de conversa, de especialização, enfim? Sim. Vocês têm algum contato, algum relacionamento diário? Sim, nós estamos desenvolvendo um trabalho em diversas frentes. Uma destas frentes é, de fato, o fomento da informação junto à base médica, Conselho Regional ou Federal de Medicina. Então, eles recebem bem essa iniciativa? Recebem. Ainda é um desafio, falando de todos os médicos ali, né? Regionalmente falando. Existe um desafio para levar a informação, existe um desafio para conseguir agenda com esses médicos, porque também tem isso, a gente programa, a gente pode fazer os eventos e tudo mais, que é a forma mais tradicional de atuar,
mas encontrar ali um espaço para realmente implantar aquele curso para aquele médico, conseguir conectar e trazer esses médicos no mesmo ambiente, é um desafio. É um desafio. É mais um, né, entre tantos É mais que vocês um. têm. Até porque pela agenda também corrida deles, e é aquilo. Você tem a questão da agenda corrida, mas há a questão do interesse também. Quem é que se interessa mais pela especialização? O médico que já tem uma certa experiência ou os jovens médicos que estão chegando ao mercado? Ah, sem dúvida, os jovens. Os jovens, é impressionante. Eles têm a cabeça mais aberta? É impressionante a para demanda isso? que nós recebemos. Tem a cabeça aberta, também porque agora, de novo, a informação ela está sendo muito mais fomentada, Difundida, né? difundida. Então, quem está na faculdade já sabe que é uma opção. Então, o retorno que nós temos, de fato, dos médicos que têm interesse são médicos muito mais jovens e que já vêm com uma nova cabeça, principalmente para a fitoterapia. Eu venho percebendo que aquilo que era, como eu falei, a medicina, a única medicina que era a fitoterapia há anos atrás, hoje os médicos estão entendendo que a fitoterapia, sim, é uma opção terapêutica e que é muito mais saudável Te para fazer o paciente. uma pergunta do ouvinte comum. A cannabis recreativa ela é viciante. E a cannabis medicinal? Não, gente, a cannabis medicinal não vicia. Pode tomar o frasquinho inteiro do óleo, que o máximo que vai acontecer com você é dormir 24 horas. O efeito colateral Mas é esse. o que você está falando é sobre um componente. Lembra que eu comentei que a cannabis tem mais de 140 compostos medicinais. O THC é o componente psicoativo. Mas, como qualquer medicamento, tudo em excesso pode matar. Não vai acontecer isso com a cannabis, fiquem tranquilos. Mas o THC ele é o psicoativo que dá aquele efeito para o uso recreativo. Que dá o barato. Que dá o barato. Mas ele não é o vilão, tá? Ele não é o vilão. O THC, ele é um componente incrível para a dor. Então, tudo na dosagem correta, ela ajuda. O problema é quando você realmente usa para outros fins, como também qualquer outro medicamento. A questão do custo da cannabis medicinal comparativamente à alopatia, que é o tradicional, né? Ele é mais caro, ele é mais barato, é equivalente? Ele é mais equivalente de acordo com o tratamento do paciente, mas em geral, os medicamentos de cannabis, os produtos de cannabis ainda estão mais caros. Tanto é que entra aí para a farmácia de alto custo, os pacientes, quando não têm condições, acabam acessando esse tratamento através, né, de liminar e tudo mais. Então, ainda é um medicamento de alto custo. Mas já diminuiu muito comparado a alguns anos atrás. E a tendência é diminuir mais ainda conforme... vai ganhando escala. Vai ganhando escala, exatamente. Tá. A questão de você pegar o princípio ativo e mandar para a farmácia de manipulação. É possível fazer isso com a cannabis medicinal ou não? Não está... Pelo jeito que você está falando, parece que é mais complexo, né? É muito mais complexo. É muito mais complexo. Bom, a Anvisa ainda não liberou as farmácias de manipulação e as raras ou as poucas que tem estão fazendo via liminar. Então, aí falando do negócio, cada um procure as suas oportunidades dentro do seu negócio, mas para a farmácia de manipulação, por enquanto, ainda não é possível. Vocês vão continuar com esse trabalho de formiguinha ou já pensam em fazer grandes eventos, de abrir um pouco mais a discussão com novos públicos? Não, estamos a todo vapor. A Medra realmente veio para ficar. Estamos preparando diversos eventos justamente para fomentar a informação, levar a informação de forma objetiva e correta para os médicos, também atuando em eventos
para levar a informação ao paciente, hoje a Medra tem 2 pontos principais aí de atuação. Falando de informação, nós temos o Cannabicast, que é um podcast também, só legal. que ali a gente só só fala de cannabis. Então, ali nós entrevistamos diversos relatos de casos, especialistas, médicos, associações. Ali o assunto não é empresa, ali o assunto é levar a informação, é cannabis. Então, o programa acho que já fez agora 2 anos e está a todo vapor também. São graças a estas iniciativas que o mercado ele vem mudando. E aí, pegando a base médica, nós também atuamos muito forte com o Cannabiclass, que é uma plataforma educativa, onde ali o médico que queira conhecer um pouco mais sobre o assunto, queira se especializar, ele vai acessar os cursos disponíveis e também, além dessas 2 frentes, a gente atua com palestras, eventos, etc. Tem alguma especialidade médica que é mais afeita a isso? Neuro. O neuro? Neuro. Neuro, até por conta das procurar evidências científicas. Né? O neuro hoje, assim, tá ali no top 3. Tá. Mas é importante salientar que todas as especialidades, até o clínico geral também, pode prescrever cannabis medicinal. Não tem restrição, Não contanto tem restrição. seja médico, é isso? Não tem restrição. Aquela questão de medicina alternativa, de ter pessoas que têm formação em medicina integrativa, mas não são necessariamente médicos, essas pessoas não podem receitar. Não. Quem pode receitar? Médicos e dentistas. Dentistas Só. também podem. Somente. Esse caso de dores, tem algum pós-operatório também, esse tipo de coisa? Não, tem. Vou entrar um pouquinho mais na parte técnica. Nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema regulador dos demais sistemas. Então, por conta disso, uma grande quantidade dos seus receptores estão localizados no sistema nervoso central. Aí eu te pergunto, quantas patologias se desenvolve através de algum desequilíbrio no sistema nervoso central? Então, quando você suplementa o seu sistema endocannabinoide com a cannabis medicinal, você fortalece esse sistema e você fortalece o equilíbrio dos demais sistemas. Então, é um medicamento muito eficaz, é um medicamento maravilhoso, mas precisa sim ter um acompanhamento médico. E aí, voltando, né, sobre a questão dessa medicina hoje ser uma medicina integrativa. Antigamente, utilizava muito esse termo para os médicos da família. Ao longo do tempo, foi se perdendo até pelo desenvolvimento de tantas especialidades na medicina. As coisas vão mudando. Conforme foram dividindo as áreas dentro da medicina, foi se deixando de lado a medicina integrativa, que seriam esses médicos da família e hoje está voltando e está voltando muito forte. Está voltando e realmente está voltando muito forte. Acaba que a cannabis entrou muito em conexão com a medicina integrativa. Eu não gosto muito desse termo, tá, pessoal? Acho que medicina é medicina, e o médico ele tem que entender que a cannabis é uma opção terapêutica para os seus pacientes. Quanto tempo dura um curso de formação em cannabis, digamos? Olha, tem os cursos de curta duração, vai desde palestras de 1 hora, 2 horas, até os cursos de imersão, que giram em torno de 40 a 60 horas. Tá, e vocês promovem regularmente isso? Promovemos daí, né? Regularmente. Quer dizer, acaba sendo... Está dentro do seu core business e acaba sendo uma fonte de renda também, né? Porque você cria uma área de cursos e está sempre vendendo, eu imagino, né? Porque deva ter bastante médico. Embora o número seja proporcionalmente pequeno, os que receitam, como você disse, 10 mil em 500... São 500 mil médicos. Olha, mas só até 10 mil que você receitam. Imagina que há 3 anos atrás era em torno de 2 mil. Subiu de 2 para 10 em 3 anos só? Em 3 anos. E então... o que você arriscaria em termos de progressão futura?
Como é que será Olha, essa adesão dos médicos à cannabis e, consequentemente, uma expansão, né, no volume de consumo? acreditamos que a tendência, até pelos números que não nos deixam mentir, né, o quanto que esse mercado evoluiu nos últimos 7 anos é absurdo. Então, o que eu tenho a dizer é que o médico que não se atualizar vai ficar para trás, porque essa demanda está vindo muito mais do paciente do que do próprio médico. Então, vamos pegar as principais patologias, onde os médicos tiveram que se adequar à prescrição, porque o paciente sabe, ele estuda. Hoje a internet está aí. Hoje em dia a internet atrapalha em algumas coisas, mas ajuda em tantas outras, né? Quando a internet é usada para o bem, de fato, ela é muito eficiente. Então, pelo menos é o que nós percebemos aqui do lado de cá, é que muita coisa está vindo dos pacientes. E os médicos que não se atualizarem vão ficar para trás. Então, eu digo o seguinte, é um pouco... até um pouco pesado isso que eu vou falar, mas é assassinato o médico que de fato não trabalha com cannabis medicinal. E sabe por que eu vou te dizer isso? Porque tem diversas evidências científicas. Isso é forte. Tem diversas evidências científicas que comprovam a eficácia do medicamento, inclusive no prolongamento de vida. Você pega um paciente oncológico, por exemplo, que tem uma estimativa de vida de 3 a 6 meses, começa a usar cannabis, volta a ter uma qualidade de vida, aquele tempo estimado aumenta absurdamente. Isso é algo que nós vivemos diariamente na Medra. Então, isso que eu estou falando, isso é grave. Se o médico não entender isso, na minha visão, é um médico que de fato não está preocupado com o bem-estar do paciente. Então, a cannabis medicinal, ela traz qualidade de vida para o paciente. E o médico precisa entender que sim, a cannabis é uma opção terapêutica para o paciente e que é obrigação dele promover a qualidade de vida e permitir que aquele paciente tenha acesso. E nós estamos aqui justamente para ajudar, para apoiar, para acolher e atuar em todas essas frentes para que, de fato, a gente desburocratize o acesso a cannabis medicinal no Brasil. Você falou que os dentistas também estão aptos a fazer o receituário. Você tem dado treinamento para os dentistas? Sim, é uma área que tem crescido muito. E eu brinco que os dentistas são menos temerosos que os médicos. Ah, é? Muito mais. São muito mais corajosos. Eu digo corajosos a gente está falando de um óleo vindo da planta fitoterápico, mas que existe toda aquele preconceito, aquela nuvem negra ali sobre aquele medicamento. E os dentistas não, eles são... é uma área que está crescendo muito. Foram muito pouco assistidos nesse quesito, mas nós estamos olhando muito para a odontologia como uma área que realmente está crescendo demais, principalmente falando de dor e dor crônica. Falando em ousadia, quem é mais ousado, o homem ou a mulher profissional? A mulher, sem dúvida. As médicas e as dentistas, então, estão na frente. Sem dúvida, sem dúvida. A mulherada está dominando o mercado. Nisso, inclusive. Nisso, inclusive. E não vai fazer para ver, né? Ah! Você poderia deixar o seu endereço, o seu contato, para quem quiser pesquisar um pouco mais, em vez de... para não ter informação aleatória, para ter uma informação mais dirigida? Sim. Bom, se você quiser, é um paciente ou quiser mais informações sobre a cannabis medicinal, pode entrar em contato com atendimento@medrabrasil.com.br. Se você quiser também assistir os relatos de caso, nós temos o Conexão Medra, que é uma série que nós divulgamos no Instagram. Então, @medrabrasiloficial, tanto o Instagram quanto o Facebook, nós estamos lá também. E também através do nosso site, medrabrasil.com.br. Excelente. Agora, como última questão,
é uma coisa que vem permeando todo o Brasil e é tema, inclusive, recorrente no Congresso Nacional. As fake news. Vocês devem ser vítimas de muita fake news. Eu quero acreditar. Tô certo? Olha, fake news. Na cannabis a gente encontra isso, enfrentamos isso diariamente. Mas a gente consegue enfrentar estas fake news através da informação, através de evidência científica. A gente vai quebrando. Inclusive, aquilo que é proliferado erroneamente dentro da própria medicina. Então, o nosso papel é também levar evidências científicas que, de fato, sejam relevantes para os médicos que são parceiros e trabalham conosco. Excelente, então. Eu acho que a gente teve uma aula sobre cannabis medicinal, sobre as facilidades que isso daí pode gerar para um paciente, as dificuldades que tem, a questão de preconceito. Não é fácil a tarefa de vocês, mas vocês veem isso daí como um negócio efetivamente promissor, tanto no campo business quanto no desenvolvimento medicinal mesmo, não é isso? Sim, sim. Então tá ótimo, nós falamos com Amanda Sá, que é CEO da Medra Brasil. Amanda, muito obrigado por sua atenção e por sua disponibilidade aqui no Pode Mais. Eu que agradeço a oportunidade e estarei aqui sempre que me chamarem. Fique com a gente porque tem muito mais Pode Mais por aí.